Ataque alienígenas. Bem, há uma surpresa. Alienígenas perversos lançaram um ataque em grande escala no planeta Terra, sequestrando seres humanos para suas experiências gastronômicas nefastas e inefável. Não percebemos sua vinda. Os alienígenas estão abduzindo os seres humanos. Isto não é bom. Só você pode ajudar a salvar a Terra. As últimas esperanças de descanso da humanidade estão sobre seus ombros. As pessoas do planeta Terra precisam de você para construir um aplicativo em C# incrível para coordenar sua fuga da ameaça alienígena. Você está pronto para o desafio? Mais e mais maus alienígenas vão encher a tela. Arraste um ser humano de cada vez, para não ser o fim de jogo, cara. Arraste o ser humano para o alvo, antes do temporizador na parte inferior da página esgote. Não arraste o ser humano muito rapidamente ou você vai perdê-lo. Nossas maiores mentes científicas humanas inventaram portais em forma de diamante interdimensionais que protegerá a raça humana. Para você salvar os seres humanos, oriente-os em segurança aos seus portais de destino. Este é o seu objetivo. Aqui está o que você deve construir. Você vai precisar de um aplicativo como uma interface gráfica de usuário, objetos para fazer funcionar o jogo, e um executável para ser executado. Parece um monte de trabalho, mas você vai construir tudo isto durante este capítulo, e no final você vai ter um bom conhecimento de como usar o IDE e para criar uma página e adicionar códigos em C#. Aqui está a estrutura do aplicativo que vamos criar. Controles do Windows UI. O aplicativo usa controles para fornecer jogabilidade para o jogador. Chão, página principal e recipientes. Você estará construindo um aplicativo que tem uma página com um monte de controles visuais sobre ele. Página principal. Retângulo. O aplicativo usa esses controles para desenhar o alvo humano. É arrastada para o visor temporizador de contagem regressiva. Barra de progresso, Progress Bar. O temporizado alvo utiliza as propriedades do Progress Bar para o jogador saber quando seu tempo acaba. Grade, GRIR. Você vai usar a grade como página principal. A jogabilidade terá lugar na célula central da grade. Agradecemos ao Canvas por isso. Painel de pilha, Stack Panel. Cada ser humano que o jogador tem que salvar é desenhado usando um Stack Panel, que contém uma elipse e um retângulo. Retângulo. Elipse. Você estará construindo um aplicativo com dois tipos diferentes de código. Primeiro você vai projetar a interface do usuário usando o chão, Extensible Application Markup Language, uma linguagem para projeto muito flexível. Em seguida, você adicionar o código C# para tornar o jogo realmente funcional. Você vai escrever código em C# que manipula os controles e faz o jogo funcionar. Código C#. Você vai usar dois temporizadores para adicionar inimigos e terminar o jogo se o jogador ficar sem tempo. Temporizador alvo. Manipulador de eventos TIC. Temporizador inimigo. Manipulador de eventos TIC. Clique manipulador de eventos. Botão de início. Métodos. Iniciar jogo. Adicionar inimigo. Animar inimigo. Finalizar jogo. Desenvolvimento de pacote. Manifesto do aplicativo. Arquivo de programa. Tela de abertura. Depois que o aplicativo estiver funcionando, você pode empacotá-lo para que ele possa ser carregado para o Windows Store, mercado online da Microsoft para a venda e distribuição de aplicativos. Preencha os espaços em branco. Comece com um aplicativo em branco. Todo grande aplicativo começa com um novo projeto. Escolha New Project no menu Arquivo. Certifique-se de ter Visual C# selecionado no Windows e escolha aplicativo em branco como o tipo de projeto. Digite salvar os seres humanos como o nome do projeto. Se os seus nomes de código não terminam em CS, você pode ter acidentalmente criado um programa Visual C+, ou JavaScript, ou Visual Basic. Você pode corrigir isso fechando a solução e começar de novo.
Se você quiser manter o nome do projeto Salvar os Seres Humanos, então você vai precisar excluir a pasta do projeto anterior. Seu ponto de partida é a janela de Designer. Clique duas vezes em MainPage.show no Solution Explorer para trazê-lo para cima. Encontre o Zoom Drop-down no canto inferior esquerdo do projeto e selecione Ajustar tudo para ajustar conforme a sua tela. O projeto mostra uma pré-visualização da página que você está trabalhando. Parece uma página em branco com um fundo preto padrão. Use estes três botões para ligar as linhas de grade. Ligue tirando, que automaticamente alinha seus controles para o outro, e ligue o encaixe nas linhas de grade, que alinha a luz com a rede. A metade inferior da janela do designer mostra o código chão. Acontece que a sua página em branco não é em branco em tudo, pois contém uma grade chão. A grade funciona como uma tabela em uma página HTML ou documento de Word. Vamos usá-lo para colocar para fora nossas páginas de uma forma que lhes permite aumentar ou diminuir a diferença de tamanhos da tela e das formas. Você pode ver o código chão que a grade em branco do ID gerou para você. Mantenha seus olhos sobre ele. Agradecemos adicionar algumas colunas e linhas em 1 minuto. Estas são as tags de abertura e fechamento de uma grade que contém controles. Quando você adicionar linhas, colunas e controles para a grade, o código fica entre essas tags de abertura e fechamento. 2. Sua página vai precisar de um título, certo? E vai precisar de margens, também. Você pode fazer tudo isso à mão com chão, mas há uma maneira mais fácil de melhorar o seu aplicativo da mesma forma que um aplicativo normal do Windows Store. Vá para a janela Solution Explorer e encontrar. Clique com o pontão direito do mouse sobre ela e escolha Excluir para excluir a página MainPage.show. Quando você inicia um aplicativo do Windows Store, muitas vezes você vai substituir a página principal com um dos modelos que Visual Studio fornece. Se você não vê o Solution Explorer, você pode usar o menu Exibir para abri-lo. Você também pode redefinir o layout da janela do ID usando o menu Janela. 3. Agora você vai precisar substituir a página principal. Volte para o Solution Explorer e clique com o botão direito sobre, deve ser o segundo item na Solution Explorer, para selecionar o projeto. Em seguida, escolha Add.new item ou adicionar novo item, das opções disponíveis. Se você escolher um nome diferente daquele que você criou o seu projeto, você verá esse nome em vez de Salvar os Seres Humanos no Solution Explorer. No ID irá aparecer a janela Novo item Adicionar para o seu projeto. Escolha Página Básico e lhe dê o nome MainPage.show. Em seguida, clique no botão Adicionar para adicionar a página de substituição no seu projeto. Escolha Basic Page ou Página Básica para adicionar uma nova página no seu projeto baseado no modelo Página Básica. Certifique-se que o nome dele seja MainPage.show, porque precisa o mesmo nome que a página que foi eliminada. O ID irá pedir-lhe para adicionar arquivos faltantes. Escolha Sim para adicioná-los. Aguarde até que o projeto conclua o carregamento. Pode exibir marcação inválida ou construir o projeto para atualizar exibição de design. Escolha Rebuild Solution ou recompilar solução no menu Build ou compilar para trazer a janela IDS Designer até a data. Agora você está pronto para funcionar. Ao substituir MainPage.show com um novo item Página Básica, o ID precisa adicionar arquivos adicionais. Reconstruir a solução traz tudo atualizado para que ele possa exibir a página no Designer. Vamos explorar seu arquivo MainPage.show recém-adicionado. Percorra o painel de chão na janela de Designer até que você encontre este código chão. Esta é a grade que você vai usar como base para seu programa. Sua página deve ser exibida no Designer. Se não estiver, clique duas vezes no MainPage.show no Solution Explorer. Você vai usar o ID e para definir o seu aplicativo, modificando essa grade. Observe como há uma grade separadora com o comando a partir grid terminando /grid tags. Esse é o cabeçalho da página que exibe o nome do aplicativo. Esta grade também está contida dentro da grade de raiz que você estará adicionando controles.
4. A sua aplicação será uma grade com 2 linhas e 3 colunas, mais a linha de cabeçalho que acompanha um modelo de página em branco, com uma grande pilha no meio que irá conter a área de jogo. Comece definindo linhas passando o mouse sobre a fronteira até que uma linha e um triângulo apareça. Se você não ver os números 141 ao longo da fronteira da sua página, clique fora da página. Passe o mouse sobre a borda da grade até um triângulo laranja e linha aparecer. Em seguida, clique para criar uma linha de baixo na grade. Após a linha é adicionada, a linha muda para azul e você verá a altura da linha da fronteira. A altura da linha do centro irá mudar de 1 a um maior número, seguido por uma estrela. O layout da página usando colunas e linhas de um grade permite que seu aplicativo ajuste automaticamente o visor. 5. Faça a mesma coisa ao longo da borda superior da página, só que crie 2 colunas, uma pequena no lado esquerdo e outra pequena no lado direito. Não se preocupe com as alturas de linha ou coluna larguras variar dependendo de onde você clicar. Nós vamos corrigi-los em 1 minuto. Não se preocupe se suas alturas de linha ou larguras de coluna serem diferentes. Você vai corrigi-las daqui a pouco. Quando estiver pronto, procure na janela de chão e volte a partir da página anterior. Agora as larguras de coluna e alturas da linha coincidir com os números na parte superior e lateral de sua página. Aqui está a largura da coluna da esquerda que criou no passo 5. A largura corresponde à largura que você viu no designer. Isso porque o IDE gerou este código chão para você. Suas linhas e colunas de grade estão agora adicionadas. As grades do chão são controles do recipiente, o que significa que detém outros controles. Grades consistem em linhas e colunas que definem as células e que cada célula pode conter outros controles chão que mostram botões, texto e formas. A grade é uma ótima maneira de visualizar uma página, porque você pode definir suas linhas e colunas para redimensionar-se com base no tamanho da tela. Configurar a rede para sua página. Seu aplicativo precisa ser capaz de trabalhar em uma ampla gama de dispositivos. Utilizando uma grade é uma ótima maneira de fazer isso. Você pode definir as linhas e colunas de uma grade para uma altura de pixel específico. Mas você também pode usar a configuração de Star, que os mantém o mesmo tamanho proporcional da página, não importa quão grande ou pequena posição a tela esteja. Quando você alterar esse número, é modificado a grade e seu código no chão. 1. Defina a largura da coluna da esquerda. Passe o mouse sobre o número acima da primeira coluna até que um menu suspenso aparece. Escolha Pixel para mudar a estrela para um bloqueio. Em seguida, clique sobre o número de mudá-lo para 160. O número da sua coluna deve ficar assim. 2. Repita o procedimento para a coluna da direita e da linha inferior. Faça a coluna da direita e da linha inferior 160, escolhendo Pixel e digitando 160 na caixa. Defina suas colunas ou linhas de pixels para dar-lhes uma largura fixa ou altura fixa. A configuração de estrela permite uma linha ou coluna que crescer ou diminuir proporcionalmente com o resto da rede. Use essa configuração no designer para alterar a propriedade de largura ou altura no chão. Se você remover a largura ou a propriedade de altura, é o mesmo que definir a propriedade para uma estrela. Tudo bem que você não é um profissional em design de aplicativo ainda. Nós vamos falar muito mais sobre o que precisa para projetar um bom aplicativo mais tarde. Por agora, vamos orientá-lo através da construção deste jogo. No final do livro, você vai entender exatamente o que todas essas coisas fazem. 3. Faça na coluna central centro-linha ficar com o tamanho padrão uma estrela, se eles já não estão. Clique no número acima da coluna central e digite 1. Não use o drop-down, deixe estar, para que ele se pareça com a imagem abaixo. Em seguida, certifique-se de olhar para linhas e as outras colunas para garantir que o IDE não as redimensione. Se assim for, simplesmente mude de volta para 160. Chão e C# diferenciam as maiúsculas de minúsculas. Certifique-se de suas letras maiúsculas e minúsculas corresponder ao exemplo de código. Quando você entra uma estrela na caixa, o IDE define a coluna e a sua largura padrão. Pode ajustar as outras colunas.
Se isso acontecer, basta redefini-los de volta para 160 pixels. 4. Olhe para o seu código-chão. Clique na grade para ter certeza que está selecionado. Em seguida, procure na janela do chão para ver o código que foi construído. O grid. Linha no topo significa que tudo que vem depois dela faz parte da grade. Isto é como a coluna fica definida por uma grade-chão. Você adicionou 3 colunas e 3 linhas, por isso há 3 tags column definition e 3 tags row definition. Esta linha superior com uma altura de 140 pixels é parte do modelo página básica você adicionou. Você usou as colunas e linhas dos menus suspensos para definir a largura e propriedades altura. Em 1 minuto, você estará adicionando controles para sua grade, o que vai aparecer aqui, depois das definições de linha e coluna. Adicionar controles à sua grade. Já notou como os aplicativos estão cheios de botões, texto, imagens, barras de progresso, controles deslizantes, menus suspensos e menus? Aqueles são chamados de controles, e é hora de adicionar alguns deles para o seu aplicativo de dentro das células definidas por linhas e colunas da sua grade. 1. Expanda na caixa de ferramentas a seção Controles Comuns do chão e arraste o botão na célula inferior esquerda na grade. Em seguida, procure na parte inferior da janela de Designer e veja a tag chão que o IDE gerou para você. Você verá algo parecido com isto. Os seus números da margem será diferente dependendo qual célula você o arrastou, e as propriedades podem estar em uma ordem diferente. A tag do botão no chão começa aqui, com a marca de abertura. Estas são as propriedades. Cada propriedade tem um nome, seguido por um sinal de igual, seguido do seu valor. 2. Arraste um t-textbox para a célula inferior direita da grade. Seu chão será algo parecido com isso. Veja se você pode descobrir onde ele determina e em qual linha e coluna os controles estão colocados. Clique no ponteiro da caixa de ferramentas, clique no textbook e movê-lo e veja o ID e atualizar a propriedade margem no chão. Se não está expandida a caixa de ferramentas, experimente clicar na palavra caixa de ferramentas que aparece no canto superior esquerdo do IDE. Se ele não estiver lá, selecione caixa de ferramentas no menu Exibir para exibi-la. Nós adicionamos quebras de linha para fazer o chão mais fácil de ler. Você pode adicionar quebras de linha também. Faça uma tentativa. 3. Em seguida, expanda todos os controles chão na seção caixa de ferramentas. Arraste um Progress Bar na célula central inferior, Content Control na célula inferior direita, certificar-se de que é abaixo do textbook que você já colocou na grade, e um Canvas para a célula central. Sua página deve ter controle sobre ele, não se preocupe se eles são colocados de forma diferente do que a imagem abaixo, nós vamos consertar isso em 1 minuto. Quando você adiciona o controle em tela, parece com uma caixa vazia. Vamos corrigir isso em breve. Aqui está o controle textbook. Você adicionou na etapa 2. Você arrastou um Content Control na mesma célula. Aqui está o botão que você adicionou na etapa 1. Você acabou de adicionar este Progress Bar. Aqui está o Content Control. O que você acha que ele faz? Quando você arrasta um controle para fora da caixa de ferramentas e coloca em sua página, o IDE gera automaticamente no chão o local onde você o arrastou. 4. Você tem o controle em tela selecionada no momento, desde que você acabou de adicioná-lo. Se não, use o ponteiro para selecioná-lo novamente. Olhe na janela do chão. Está mostrando-lhe a tag do chão para o controle Canvas. Ela começa com Canvas e termina com barra, e entre eles tem propriedades como grid.column igual 1 para colocar a tela na coluna central, e grid.row igual 1 para colocá-lo no centro linha. Experimente clicar tanto na grade e na janela chão para selecionar diferentes controles. Use propriedades para alterar a forma como os controles olhar. O Visual Studio primeiro dê e dá-lhe um bom controle sobre seus controles. As propriedades janela no IDE permite que você altere a aparência e até mesmo o comportamento dos controles na sua página. 1. Alterar o texto do botão. Clique com o botão direito do mouse sobre o botão de controle que você arrastou para a grade e escolha Editar texto. Mude o texto para Comece. E veja o que você fez com o botão no chão. Quando você está editando um texto, use a tecla ESC para terminar.
Isso funciona para outras coisas também. Ao editar o texto no botão, o ID atualiza a propriedade de conteúdo no chão. 2. Use a janela Propriedades para modificar o botão. Certifique-se de que o botão está selecionado no ID. Em seguida, olhe a janela Propriedades no canto inferior direito do ID. Use-a para alterar o nome do controle para Start Button e o centro de controle na célula. Assim que tiver com o botão marcado, clique com o botão direito sobre ela e escolha Exibir o código para saltar direto para Tab Button na janela do chão. Use a caixa de nome para alterar o nome do controle para Start Button. Esses pequenos quadrados lhe diz se a propriedade que foi definida. Um quadrado preenchido significa que foi definido com escolhido. Um quadrado vazio significa que ele foi deixado com o valor padrão. Quando você usa editar texto com o botão direito do mouse para alterar o texto do botão, o ID atualizou a propriedade Content. Pode ser necessário expandir as seções comuns e layout. Use os botões horizontais e verticais para definir as propriedades alinhamento horizontal e alinhamento vertical na opção Center ou centro o botão na célula. Quando você arrastou o botão para a página, o ID usou a propriedade Margin para colocá-lo em uma posição exata na célula. Clique no quadrado e escolha Redefinir no menu para repor as margens para 0. Volte para a janela do chão no ID e veja como o chão após a atualização. As propriedades podem estar numa ordem diferente. Isso está ok. Você pode usar Editar com Desfazer, ou CTRL-Z, para desfazer a última alteração. Fazê-la várias vezes para desfazer as últimas alterações. Se você selecionou a coisa errada, você pode escolher selecionar nenhum a partir do menu Editar para remover a seleção. Você também pode usar o ESC para cancelar a seleção do controle. Se marcou um componente como um stack panel ou grade, clique no ESC e irá selecionar outro componente desejado, assim você pode pular entre os componentes. 3. Alterar o texto do cabeçalho da página. Clique com o botão direito do mouse sobre o cabeçalho da página My Application, e escolha View Source ou Exibir código fonte para ir no texto do chão. E veja na janela de chão o texto propriedade. O modelo de página em branco usa um recurso estântico chamado UpName para exibir o nome da parte superior da página. Role para a parte superior do código-chão até encontrar uma seção page.resources que tem este código-chão nele. Substituir meu aplicativo com o nome do seu aplicativo. Agora você deve ver o texto correto na parte superior da página. Salve os humanos. Não se preocupe com esse botão de volta. Você vai aprender tudo sobre como usá-lo no tutorial 14. Você também vai aprender sobre recursos estáticos. 4. Atualize o text block para alterar o seu texto e seu estilo. Use a opção Editar texto de menu com o botão direito do mouse para mudar o text block por evite estes. Clique em ESC para terminar de editar o texto. Em seguida, clique com o botão direito do mouse sobre ele, escolha o item de menu Editar Estilo, e depois escolher o submenu Aplicar Recurso e selecione Subheader Text Style para fazer seu texto maior. 5. Use um stack panel para agrupar o text block que Content Control. Certifique-se de que o text block está no topo da célula e que Content Control está perto da parte inferior. Clique e arraste para selecionar tanto o text block que Content Control, e em seguida, clique com o botão direito. Escolha Agrupar em do menu, em seguida, escolha Stack Panel. Isso adiciona um novo controle para o formulário, um controle Stack Panel. Você pode selecionar o Stack Panel clicando entre os dois controles. O Stack Panel é muito parecido com a grade e o Canvas. E sua função é a de ser colocado outros controles nele. Ele é chamado um container, por isso não é visível no formulário. Mas desde que você arrastou o text block ao topo da célula e o Content Control para a parte inferior, o ID criou o Stack Panel, por isso, preenche a maior parte da célula. Clique no meio do Stack Panel para selecioná-lo. Em seguida, clique com o botão direito e escolha Redefinir Layout e tudo para repor rapidamente as suas propriedades, que irá definir o seu alinhamento vertical e horizontal para as treches. Finalmente, clique com o botão direito do mouse no text block que Content Control para repor seus layouts também. Enquanto você tem a Content Control selecionado, defina seus alinhamentos verticais e horizontais para Center.
O Text Block e Content Control estão na célula inferior direita da grade. Aparece uma caixa em torno do Stack Panel. Se você passa um mouse sobre ele, botão direito do mouse e redefinir o layout do Stack Panel, Text Block e Content Control. Controles que fazem o jogo funcionar. Controles não são apenas para decorar, colocar títulos e legendas. Eles são fundamentais para a forma como o jogo funciona. Vamos adicionar os controles que os jogadores irão utilizar quando jogar o seu jogo. Aqui está o que você vai construir a seguir. Você vai criar uma área de jogo com um fundo gradiente. E você vai trabalhar na linha de baixo. Você vai fazer o progress bar tão larga quanto a sua coluna. E você vai usar um modelo para fazer seu inimigo igual a este. 1. Atualizar o progress bar. Clique com o botão direito do mouse sobre a barra de progresso na célula inferior centro da grade. Escolha a opção Menu Layout, e depois escolher Redefinir tudo para repor todas as propriedades para seus valores padrão. Use a caixa de altura na seção Layout da janela Propriedades para definir a height com 20. O IDE modificou todas as propriedades relacionadas ao layout do chão, e depois acrescentou uma nova altura. 2. Rode o controle Canvas na área de jogo. Lembre-se que o controle Canvas que você arrastou para o centro da grade. É difícil vê-lo agora, porque um controle Canvas fica invisível quando você o arrasta da caixa de ferramentas, mas não existe uma maneira fácil de encontrá-lo. Clique no botão muito pequeno acima à janela de chão para abrir a estrutura de tópicos dos documentos. Clique em Canvas para selecionar o controle Canvas. Certifique-se que o controle Canvas foi selecionado. Em seguida, dê um nome na caixa da janela para definir o nome para a área do jogo. Depois de mudar o nome, vai aparecer como área do jogo em vez de Canvas na janela de estrutura de tópicos do documento. Você também pode abrir a estrutura de tópicos do documento clicando na aba do lado do IDE. Você também pode chegar na estrutura de tópicos do documento, escolher o menu e exibir outras janelas. Depois de mudar o nome do controle da Canvas, você pode fechar a estrutura de tópicos do documento. Em seguida, use os botões horizontais e verticais na opção Stretch da janela Propriedades para definir seus alinhamentos verticais e horizontais para alongamento Stretch. Repor as margens e clique em ambos os botões Largura e Altura. Definir como automático. Em seguida, defina a sua coluna a 0, e sua coluna Span, ao lado da coluna, para 3. Finalmente, abra a seção Pincela da janela Propriedades e use o botão para lhe dar um pincel gradiente. Escolha as cores inicial e final para o pincel gradiente, clicando em cada uma das guias na parte inferior do editor de cores e clicando em uma cor. Clique na guia do lado esquerdo. Em seguida, a cor inicial para o gradiente. Em seguida, clique na guia do lado direito e escolha a cor final. 3. Crie o modelo inimigo. Seu jogo vai ter um monte de inimigos que saltam ao redor da tela, e você vai querer que eles parecem todos iguais. Felizmente, Chão nos dá modelos, que é uma maneira fácil de fazer um monte de controles parecidos. Em seguida, clique com o botão direito do mouse sobre o Content Control na janela Estrutura de tópicos do documento. Escolha Editar modelo. Em seguida, escolha Criar vazio, a partir do menu. Nomeie Modelo Inimigo. O IDE irá adicionar o modelo ao chão. Seu modelo recém-criado está selecionado atualmente no IDE. Reduza a janela Estrutura de tópicos do documento de modo que não se sobreponha à caixa de ferramentas. O modelo ainda é invisível, mas você vai mudar isso na próxima etapa. Se você acidentalmente clicar fora do modelo de controle, você pode sempre voltar a ele, abrindo a janela Estrutura de tópicos do documento e o selecionado. Clicar com o botão direito do mouse sobre o controle de conteúdo, e escolher Editar modelo e Editar atual.
Você está voando às cegas para este próximo designer. Ele não vai mostrar nada para o modelo até que você adicione um controle e defina a sua altura e largura. Só aí ele vai aparecer. Não se preocupe. Você sempre pode desfazer e tente novamente se algo der errado. Você também pode usar a janela estrutura de tópicos do documento para selecionar a grade se ele fica desmarcada. 4. Edite o modelo inimigo. Adicionar um círculo vermelho para o modelo. Igual clique 2 vezes no elipse na caixa de ferramentas para adicionar uma elipse. Certifique-se de que você não clique em qualquer outro lugar no designer até ver a elipse. Mantenha um modelo selecionado. Igual defina as propriedades de altura e largura da elipse para 100, o que fará com que a elipse seja exibida na célula. Redefinir o alinhamento horizontal e o alinhamento vertical. Nas propriedades de margem, clicando em suas casas e escolher redefinir. Vá para a seção pincel da janela de propriedades e clique para selecionar um pincel de cor sólida. Coloque na elipse a cor vermelha, clicando na barra de cores e arrastando para o topo, em seguida, clicando no sector da cor e arrastando para o canto superior direito. Clique neste seletor de cores e arraste para o canto superior direito. No chão para o seu Content Control vai agora aparece com isso. Olhe na janela do chão de sua página e veja se você pode encontrar onde o Ename Template está definido. Deve ser logo abaixo do recurso Atname. 5. Use a janela estrutura de tópicos do documento para modificar os controles Stack Panel e Text Block. Volte para a janela estrutura de tópicos do documento, para você ver Ename Template, modelo Content Control, na parte superior da janela estrutura de tópicos do documento. Basta clicar para voltar para o contorno da página. Selecione o controle Stack Panel, certifique-se de que seus alinhamentos verticais e horizontais estão definidas para o centro, e limpe as margens. Em seguida, faça o mesmo para o Text Block. Está quase pronto o seu formulário. E caso não os veja hoje, bom dia, boa tarde, boa noite.